Vamos retomar nosso evento com o painel Novo Cenário de Aviação Civil com a saída da Avianca, com a participação de Alexandre Berbel, gerente comercial corporativo da Gol, Daniel Almeida, gerente de canal corporativo Brasil da Latam, e Anderson Serafim, gerente comercial da Azul. Por favor, ao palco. Para mediar o debate, convido o gerente comercial Eduardo Marroquim. Pronto, posso começar aqui? Acho que está todo mundo aqui já. Antes de a gente começar esse debate, né, com as companhias aéreas, com Gol, Latam e Azul, a gente vamos fazer uma coisa bem estruturada, né, para que todas possam ter o mesmo tempo. Aí a gente vai deixar pelo menos uns 5 minutos para que cada companhia aérea faça a sua explanação, falar um pouco sobre questões institucionais dela, tá? A gente começa com Berbel, então ele vai fazer uma apresentação institucional, 5 minutos mais ou menos, para a gente ser correr um pouquinho mais com o tempo, daí a gente começa, tá bom? Bom dia novamente, que é o 5º bom dia, o Edu deu o 4º, o Murad o 3º. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Edu, Zé Guilherme, Sebastião. É um prazer enorme estar aqui representando a Gol. Obrigado, meus colegas aqui, Daniel, o Anderson. A Gol completou 18 anos esse ano. A gente brinca lá dentro que a Gol atingiu a maioridade. Então, a Gol é uma companhia fundada em 2001 e esse ano ela completou 18 anos de história. E a gente participou lá dessa festa lá na Gol com a família Constantino, com o seu Nenê. E foi muito bacana. Uma coisa que me marcou foi ter visto o sonho do nosso fundador, ter se tornado uma companhia aérea, ter uma foto dele num caminhão, num pau de arara, e em 1954, transportando as primeiras 5 pessoas de uma viagem que ele fez para o norte, e aí ele pensou, transportar gente ao futuro. E ele começou com um caminhão, e hoje estamos aqui, a Gol, muito orgulho de representar essa companhia. Além de dizer que a Gol tem 18 anos, eu notei o que o seu Zé Guilherme falou, que a Pontes Tour está buscando sempre inovação, tecnologia e respeito aos clientes. Então, a nossa história ela é pautada nisso também. A Gol é uma empresa que a gente busca sempre ser uma empresa humana, simples e inteligente. E, ao encontro que o seu Zé Guilherme falou, e também meu amigo Murad aqui, que comentou, né, sobre a questão de tecnologia, são essas as novidades que a Gol vem trazendo, se preocupando com os clientes, visto que a gente tem um propósito de ser a primeira para todos. Nessa história de 18 anos, muita coisa se passou. Para vocês terem ideia de números, né, em 2001, a indústria transportou 30 milhões de passageiros, e a tarifa média era R$ 750. Isso dados da ABAR. E o ano passado, a nossa indústria transportou mais de 100 milhões de passageiros, com uma tarifa média na casa dos R$ 350. A gente triplicou a quantidade de passageiros transportados por uma tarifa média pela metade. Então, a Gol ela tem muito orgulho de ter feito parte dessa democratização do transporte aéreo brasileiro. Eu me lembro que, quando eu pegava metrô em São Paulo para ir trabalhar num call center, e eu via vendendo passagem da Gol, né? Eu falei, mas que empresa é essa? Eu vou vendendo passagem dentro do metrô. E eu só tinha voado de avião uma vez na vida, antes, né, dessa época, e eu via as pessoas comprando passagem lá. Então, as primeiras viagens de avião de muitas pessoas que antes faziam de ônibus e longas distâncias, foi a Gol e outras empresas que permitiram que isso ocorresse, né, que é a democratização do transporte aéreo nacional. Então, a gente tem esse propósito de ser a primeira para todos. A gente quer ser a primeira para o passageiro a lazer, que compra com muita antecedência e programa as férias com a sua família, e a gente é líder nesse segmento. E a gente também quer ser a primeira escolha no corporativo. Então, imagina a dificuldade de você conseguir atender todos esses públicos em uma única aeronave. Do passageiro que compra lazer com a sua família, do viajante corporativo que não tem tempo a perder e está preocupado se vai sair no horário, com um check-in dele, com reconhecimento facial para dar mais velocidade, com a questão da geolocalização.
da gente poder avisar o passageiro que ele vai se atrasar. Um passageiro corporativo precisa disso. Então, a gente se orgulha muito de ter participado da democratização do transporte brasileiro e de ser a primeira escolha para todos. E obrigado e parabéns por esse evento aqui. O Murad, né? Eu percebi depois que a Charlene veio na sequência, estava muito linkado com o que o Murad estava falando aqui, e ver um case da Charlene hoje aqui, que veio nesse evento, assim como vocês, gestores de viagem, ela veio nesse evento nos anos anteriores e aproveitou o conteúdo que foi discutido aqui, aplicou na empresa dela. Cadê a Charlene? Está aqui? Aplicou na empresa dela, e hoje é um case de sucesso. Então, foi de um evento desse. Então, parabéns mais uma vez à Pontistur aí por estar liderando esse debate. Obrigado, Edu. Obrigado, meus colegas aí. Tá ligado ou não tá ligado? Então, eu não vou dar bom dia, eu vou dar quase boa tarde, senão vai ficar chato aqui o bom dia. Já estamos no sexto. Eu sou Daniel da Latam, agradeço a Pontistur, Zé Guilherme e Sebastião pelo convite, a todos vocês por estarem aqui nessa oportunidade, e ter a oportunidade de dividir alguns recadinhos da Latam para todos. Eu, basicamente, vou falar de 3 pontos que a gente considera que é muito importante. Tá? O primeiro é pontualidade. Quem teve a oportunidade de ver o vídeo que a gente rodou aqui antes, a gente fala que a gente foi reconhecido por uma fonte séria como a companhia mais pontual do Brasil. Então, isso a gente reforça e teve uma grande transformação dentro da companhia para que isso pudesse acontecer. E a gente entende que hoje o passageiro corporativo, o tempo dele é muito valioso para ficar atrasado em aeroportos. Tá? Então, esse é meu primeiro recado. O meu segundo recado é com relação à retrofit. A gente também falou aqui no vídeo, a companhia está investindo $500 milhões em aeronaves que voam internacional e aeronaves que voam no mercado doméstico, porque a gente entende que a gente precisa entregar um produto segmentado, diferenciado para o passageiro corporativo, que precisa de um pouco mais de conforto na sua viagem, porque chegando lá na outra ponta ele tem uma reunião, ele tem um compromisso de trabalho, então ele precisa ter uma experiência de viagem diferenciada. Claro que a aeronave ela é composta, como o Alexandre falou, a aeronave é composta por diversos tipos de passageiros. Nós vamos ter o passageiro do lazer, que também compõe a aeronave. Os viajantes eles se misturam em alguns momentos, mas a gente entende que o passageiro corporativo ele precisa ser segmentado, ele precisa de um tratamento especial dentro da companhia. Tá? E o meu terceiro recado é com relação à oferta. A Latam vem investindo. No ano passado foram 28 novos destinos que nós lançamos, e para esse ano também temos novos destinos e um crescimento de oferta. Segundo semestre, a Latam como um todo deve crescer de 5% a 7% no segmento doméstico, investindo muito em Brasília, que é onde conecta com o Nordeste, com o Norte, com outras regiões do país, que toca bastante Recife e outras cidades do Nordeste. Então, nós vamos investir bem pesado em Brasília, Guarulhos e Santos Dumont. Então, essas são as 3 praças que nós vamos ter um aumento significativo de ofertas. Tem coisas previstas para Recife também, a gente tem aumento de oferta Guarulhos-Recife e outras coisas nessa linha, tá bom? Então, esses são os 3 principais recados que eu gostaria de passar em nome da Latam. E obrigado pelo convite, por estar aqui hoje no evento. Bom, gente, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Anderson, sou da Azul. Gostaria de agradecer aí ao Grupo Pontes, nas pessoas do José Guilherme, Sebastião, da Karina, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para conversar um pouco e trocarmos experiências. Bom, falar um pouquinho da Azul, ao contrário do que você falou, se atingiu a maioridade, não pode brigar comigo nem bater, porque eu sou menor de idade. Tenho só 10 anos, é crime, mas a Azul ela surgiu com um DNA já muito forte. O nosso fundador, David Neeleman, é a 4ª empresa aérea dele. Hoje é considerado, sem dúvida nenhuma, uma liderança, uma referência na aviação mundial. Nós estamos num processo de crescimento contínuo. Há 2 anos, a Azul anunciou que em 5 anos nós vamos dobrar de tamanho. Isso significa que faltam 3 anos. O nosso processo continua firme. A gente acredita muito no Brasil e a gente acredita no modelo de negócio que é um pouco diferente, Ou seja, nós estamos crescendo
em locais ou em bases que antes não eram muito operados. A Azul é a única empresa que voa para 106 destinos no Brasil. Falando um pouco de Nordeste, esse ano nós estamos crescendo no Nordeste 20% a nossa capacidade, em Recife 22%. Recife se tornou há 2 anos atrás um hub anunciado pela Azul, foi publicado, no qual o Nordeste foi muito favorecido. Para vocês terem uma ideia, nunca Recife teve tantas cidades atendidas diretas como tem hoje. São 31 cidades atendidas em voos diretos partindo de Recife, o Nordeste como um todo conectado com o Brasil. Nós estamos num processo de troca de aeronaves, ou seja, nós estamos trazendo aeronaves mais novas, com tecnologia, modernidade. Isso permite para nós termos uma eficiência maior. Na quinta-feira passada, eu tive o privilégio de estar na Embraer, onde nós recebemos o primeiro Embraer 195 da geração 2, um avião 100% nacional, fabricado, produzido com tecnologia nossa aqui do Brasil, e possivelmente, em termos de aviação comercial, seja o último avião que um brasileiro vai produzir em sua totalidade. Como vocês sabem, a Embraer teve uma fusão aí com a Boeing, possivelmente os próximos aviões a Boeing deve ter participação. Então, foi um momento muito feliz. A Azul está reformulando toda a sua frota, nós estamos trazendo capacidade, novidade, e eu acho que o mais importante é que a nossa preocupação ela está muito pautada e focada na satisfação do viajante, e saber como que ele está se sentindo. E prova disso é que, dos últimos 3 anos, a Azul está sendo considerada pela TripAdvisor, que é um grande medidor de qualidade e satisfação do cliente. Nós estamos entre as 10 melhores empresas aéreas do mundo. Então, isso daí para nós é uma gratificação muito boa, porque nós percebemos que o trabalho que é pautado em pessoas, a gente trabalha muito a nossa equipe, nós queremos que as pessoas sirvam pessoas e que as pessoas saibam que quem está viajando precisa ser entendido, do viajante corporativo, que é daquele que tem pressa e tem agilidade, daquele que está viajando a lazer, que eventualmente ele tem um tempo maior, pagou uma passagem menor, mas ele também tem as suas prioridades. Então, a nossa empresa está crescendo bastante, a gente quer compartilhar com vocês que o Nordeste tem sido um foco muito grande da Azul. Nós estamos iniciando esse ano várias rotas, acho que são 6 novas rotas partindo aqui de Recife, em outros locais também. Internacional também nós estamos investindo bastante, não somente em parceria com a TAP, mas também a própria Azul, que já são 4 destinos internacionais partindo de Recife, e nós sempre fazemos algo conectando o Nordeste inteiro. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa gratificação. Nós estamos muito contentes com os resultados que estamos alcançando. Os desafios eles são proporcionais à nossa vontade de crescer, e nós queremos muito estar aqui com vocês e também poder ouvi-los e entender o que é que mais nós podemos fazer do nosso lado que possa contribuir para a gestão de vocês e, principalmente, para o viajante, a qualidade de voo dele. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aí, pela atenção. Ótimo. Como é que vai funcionar aqui, né, a dinâmica? Alguns clientes mandaram para a gente algumas perguntas e pediram que a gente trouxesse essas perguntas para vocês, e depois a gente vai abrir para que as pessoas possam fazer suas perguntas. Então, nós temos algumas perguntas já aqui que nos foi enviado, e depois a gente abre para os clientes, tá? Uma primeira pergunta que foi feita era mais ou menos assim. Era mais ou menos não, foi exatamente assim. A gente tem clientes aqui da região Norte, cliente da região Nordeste, cliente da região Sudeste. Foi visto que em algumas cidades houveram cancelamento de rotas, ou seja, uma diminuição de rotas, e em outras rotas foram aumentadas, né? E como é que... Aí uma curiosidade, não curiosidade, mas um questionamento: como é que é feita essa estratégia por parte das companhias aéreas quando numa determinada rota é diminuída e aumentada em outra? Então, andar nessa linha aqui, tá, Bebel? Então, para que façam uma breve explicação sobre isso aí. Bom, a nossa indústria, como todo mundo sabe, ela trabalha tanto com precificação dinâmica quanto com a questão de escolha de novas rotas, novos destinos. E tudo isso é feito em cima de análise de retorno, né, de uma rota que a gente está voando, e de possíveis novos investimentos em novas rotas.
Aqui para o Nordeste, por exemplo, de um ano para cá, do ano passado para cá, a gente abriu um hub em Fortaleza. A gente aumentou em mais 50% a participação da Gol nesse mercado. Rio Grande do Norte, falando do Nordeste, Rio Grande do Norte e Alagoas, recentemente, a gente aumentou mais de 3 operações do Rio Grande do Norte para o Galeão e também Alagoas para São Paulo. E o Recife, a gente colocou um voo para a capital chilena também, o primeiro voo direto da capital chilena para o Nordeste. Então, da mesma maneira com que acontece, às vezes, de um voo ser cancelado em uma cidade, abre 2 na próxima. Assim como meus colegas falaram, a nossa indústria está crescendo. Esse ano, dados da Abracorp, no primeiro semestre, a indústria B2B de viagens corporativas cresceu 14%. Então, só no último trimestre, nós fizemos investimentos nunca feitos antes na história da nossa companhia. Então, direto ao ponto, quando pergunta, mas cancelou uma rota em determinada cidade, abriu 3 em outra, e sentindo a necessidade, essa rota volta. É muito dinâmico. Isso é na aviação do mundo todo. Olhando para o mercado do Nordeste, a gente cresceu aqui em várias cidades e a gente olha com muito carinho essa região. Vou tentar ser complementar, tá, para não ficar repetitivo. Todo mundo sabe que dentro da aviação a gente trabalha com margens muito apertadas, com variação cambial, e tudo isso influencia muito na rentabilidade de uma companhia aérea. Então, eu vou explorar um pouco mais de um lado que o Alexandre não comentou, mas que é igual para qualquer companhia que está aqui e qualquer companhia fora do país. Então, além dos preços dinâmicos que ele mencionou, a gente não pode voar vazio. Então, para não voar vazio, você acaba vendendo, às vezes, um preço mais baixo do que o necessário para fechar a conta no final da história. E aí, além da turma que cuida do preço, para que não voe vazio o voo, depois tem o pessoal que cuida de malha e frota, que cuida da rentabilidade desse voo. Então, nenhuma companhia aérea que está aqui cancela um voo por simplesmente cancelar um voo ou retirar um voo daquela cidade. Ela cancela um voo porque naquela cidade, aquele voo não traz a rentabilidade que aquele mesmo equipamento pode trazer voando outra cidade. Então, quando você vê um voo sendo cancelado e você vê um voo abrindo numa outra cidade, provavelmente esse voo ele não trazia a rentabilidade que aquele equipamento pode trazer, e é uma aposta nessa nova cidade para tentar buscar a rentabilidade que aquele equipamento pode trazer. E no mundo ideal da aviação, seria que os nossos aviões voassem 24/7. Só que a gente não tem demanda para isso. Não tem demanda para isso, não tem passageiro que vai querer ficar viajando de madrugada, porque avião parado é custo. E o avião voando, eu tenho a oportunidade de rentabilizá-lo. Então, dentro de um cenário ideal, os aviões não deveriam ficar parados. Mas como a gente não tem uma demanda assim em lugar nenhum do mundo, enfim, nós temos que tentar achar o equilíbrio entre o preço e a ocupação do voo para trazer a rentabilidade daquele equipamento naquela rota. Então, é mais ou menos esse o meu ponto de vista. Além do que foi explicado por eles, acho que tem um ponto muito importante que a gente tem que olhar para o Brasil. Eu acho que a Azul faz muito bem isso. Prova disso é que nós colocamos, para vocês terem uma ideia, de Recife, quando fala em trocar de voos, cancelar, mas Recife é o terceiro hub da Azul, são 31 destinos diretos, só fica atrás de Viracopos e Confins. Mas a Azul ela tem, às vezes, um DNA um pouco mais, ela vai um pouco mais além. Às vezes, você falta dados estatísticos do próprio país para saber se tem ligações étnicas, se tem ligações de negócio, o que tem. Então, às vezes, você é obrigado a arriscar. Vamos dar um exemplo. Nós vamos voar de Recife para Macapá. Talvez nunca ninguém imaginou que esse voo podia existir uma vez na vida, mas você tem que colocar esse voo, você tem que experimentar, você faz um estudo pré, entende, mas vocês muitas das vezes têm a ausência de informações para poder complementar esse estudo e viabilizar um negócio antes mesmo dele ser colocado em prática. Então, assim, às vezes a empresa aérea ela precisa arriscar para ver se aquilo vai dar certo, e às vezes aquilo, como o pessoal falou, o custo é muito grande. Se não deu certo, tem que tirar. E às vezes uma outra mudança é necessário para adequar a malha, a adequação do hub, né? Quando a gente muda a nossa conectividade, às vezes se muda para abastecer algum voo, por exemplo, é porque o internacional mudou, então você tem
uma necessidade de mudar a malha nacional para poder adequar ao internacional, enfim. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 60% dos passageiros que voam no Brasil, eles voam em conectividade. Então, tudo isso é analisado pelas essas áreas de negócios, planejamento, malha, revenue, para entender um voo que muda, na verdade, ele pode estar mudando uma cadeia inteira. Isso acaba acontecendo, por isso que há essas movimentações e essas transformações na malha e que impacta, às vezes, o cliente que já reservou com antecedência. Normalmente, mais o varejo. Agora, o corporativo, como compra um pouco mais em cima da hora, ele não tem tantos esses impactos. Ok. Daniel, fazer essa pergunta a você, aí depois segue para o Anderson e volta para o Berbel, tá? Uma outra pergunta. Com a ausência da Avianca, né? O que é que muda na questão concorrência? E o primeiro reflexo, né, percebido foi uma oscilação na tarifa, né? Então, sair a Avianca, oscilação na tarifa. O que é que você poderia falar um pouco sobre esse tema aí? Sim, é fato. Nós tínhamos uma indústria operada por basicamente 4 players e você tem a saída de um player da indústria. Quando você tem a saída de um player da indústria, nós, como Latam, entendemos que isso gera um desequilíbrio entre a demanda e a oferta. É claro. Gerando esse desequilíbrio, entendo que as 3 companhias aéreas e a indústria está se mobilizando. Todos aqui falaram de crescimento, todos aqui falaram de investimentos. Então, nós entendemos que, falando por parte da Latam, nós vamos fazer os investimentos que nós consideramos necessários em rotas oportunas, em cidades que entendemos e que vamos apostar para que tenha a rentabilidade necessária. E no nosso entendimento, para o segundo semestre, essa demanda versus oferta, ela volta a se equilibrar e nós voltamos a ter patamares próximos do que nós tínhamos de preços. Tá? Todos aqui, os 3, falaram de crescimento e um fato também, todas as aeronaves que eram desse player que saiu do mercado, elas continuam no Brasil. Então, essa oferta, ela se reacomoda no segundo semestre. Tá? Falando especificamente da Latam, nós fechamos com 10 aeronaves, que eram da Air Castle, e que dessas 10, 9 já estão operando e uma entra em operação nos próximos dias. Tá? Eu acho que sim, tem o desequilíbrio, mas eu acho que nunca antes na aviação a gente viu uma recuperação tão rápida das empresas aéreas como a gente vê hoje. Nós tivemos a crise de 2016, onde todas tiveram que reduzir a oferta, e rapidamente, quando o Brasil vem retomando, embora com as dificuldades que a gente conhece, mas todas já vinham colocando oferta. Então, assim, já existe uma mobilidade muito mais ágil do que antes. E com relação ao Nordeste, especificamente, com a saída da Avianca, eu acho que até o final do ano, até antes disso, toda essa oferta ela vai ser suprida, ou até acho que o Nordeste vai ficar com uma oferta maior. O Daniel mesmo falou, os aviões ficaram, e não só os aviões ficaram, como estão vindo outros aviões. E, logicamente, que as empresas aéreas querem aproveitar esse momento, e a competição gera isso. Embora a gente tenha apenas 3 empresas aéreas no Brasil operando em rotas nacionais, mas as 3 querem pegar essa fatia. Então, as 3 vão disputar isso de igual para igual. O resultado nós vamos ter uma oferta maior, até do que antes estava, porque estava equalizado, todo mundo praticamente sem se movimentar, e nós vamos ter, provavelmente, melhores serviços, melhores qualidades, melhores preços. No começo, as saídas causam um desequilíbrio disso de qualquer segmento de negócio. Partiu disso, eu acho que a gente já está num equilíbrio muito maior. Colaborando com o que meus colegas falaram, né, o fato da Avianca, né, ter saído do mercado, muita gente perguntava, mas isso é bom para vocês? Tá? Não foi bom essa saída, porque a gente, né, todo mundo vive essa indústria, está diretamente ligado a ela, e a gente viu o caos que foi no momento onde passageiros ficavam no solo, a gente tinha que reacomodar as nossas aeronaves cheias. Isso fica ruim para a indústria como um todo, ter um competidor desse que sai da maneira com que foi. Então, até a oferta se acomodar novamente, que foi o que meus colegas falaram, vai um tempo. De outros mercados, que a oferta já está reposta e ainda com crescimento. Então, a gente já nota esse equilíbrio acontecendo, né, da oferta e da demanda, e com a regionalização, a tendência é a oferta crescer ainda mais. Mas, no momento em que aconteceu isso, eu sei que bagunçou a vida de muitos gestores de viagem, muitos passageiros ficaram em solo, as tarifas se desequilibraram, então, foi um momento crítico também para a gente.
Imagina a aeronave, a gente é acostumado a voar com load X, de repente tinha mais 20 passageiros que a gente precisava reacomodar, ou de ser de última hora, o voo atrasava, chegava atrasado no destino. Complicou toda uma malha, todo um planejamento que foi feito. E a gente buscou sempre, nunca deixar um passageiro da Avianca em solo, a gente buscou sempre essas reacomodações. Era um mantra lá nosso dentro da companhia, o passageiro é da aviação. E a Gol, por ter esse histórico, né, de ser humana, simples, inteligente, a gente abraçou esses passageiros da Avianca e a gente recebeu muitos comentários nas redes sociais falando sobre isso. Então, para a gente é um orgulho muito grande ter participado disso. E hoje a oferta está aí, vocês sabem o tamanho da malha que a gente tem hoje no Brasil. Fazer a pergunta a você, tá, Anderson? Aí depois a gente segue na mesma sequência. A gente, até o ano passado, nenhuma companhia aérea que operava no Brasil podia ter mais do que 50% do capital, não podia ser majoritária para a implantação de uma companhia aérea em nosso país. E esse ano, né, um dos decretos do presidente é que pode ter hoje uma companhia aérea com 100% de capital estrangeiro. Então, a pergunta é exatamente nisso. Se existe a possibilidade real de ingresso dessas companhias aéreas internacionais em nosso mercado e qual o posicionamento de vocês em relação a esse tema? Sim, por lei existe, qualquer companhia aérea pode vir a operar no Brasil, né, internacional, e fazer os seus voos e abrir sua malha e suas rotas. O posicionamento da Azul é muito simples. A gente, na verdade, acha que a competição ela é saudável para todo mundo, porque ela aumenta o nível de exigência e de trabalho de todo mundo. Então, acho que alguns anos atrás, vou dar um exemplo, pouco se falava em pontualidade e regularidade. Hoje, nós disputamos aí com a TAM aí a pontualidade. Isso é bom para o viajante e bom para o mercado. A Azul ela não tem nenhum tipo de restrição à entrada de competição. Eu acho que já faz quase um ano que essa lei foi aprovada, né? Acho que, se não me engano, foi no Temer ainda, mas até agora nenhuma empresa, tirando uma que se manifestou o interesse, mas nenhuma empresa veio operar no Brasil, até porque o nível de dificuldade que é operar no Brasil não é fácil, né? A hora que ela coloca, ela pauta o que ela tem lá nos países que a gente sabe que ela opera, Europa, Estados Unidos principalmente, Ocidente, Oriente, e o que ela vai enfrentar no Brasil, só em termos de infraestrutura ela já começa a ter os problemas. Aí, quando se coloca oscilação de dólar, combustível, e ela também não vai enfrentar uma concorrência leve. Ela sabe disso. Ela tem as 3 empresas aqui sabem se comportar. A gente tem um bom serviço para o viajante. Então, no parte da Azul, a gente vê isso como um bom índice de se as empresas puderem vir. Mas eu acredito que ainda, por ninguém ter se manifestado ou ter feito realmente uma proposta concreta de operação, talvez eles estão vendo que a dificuldade de operação no Brasil seja maior do que se imaginava e talvez o caminho seja outro. Mas na sequência, eu falei que a Gol tem 18 anos, né, completou a maioridade. A gente tem no nosso DNA a livre competição. Então, a gente não escolhe competidor, a gente acha assim que um competidor nos obriga a ser melhor. E foi nessa história de 18 anos aí que a gente começou com 1, 2, 3 aeronaves e com uma livre competição que a Gol se tornou líder de mercado. E não só líder de mercado, mas também top of mind. Então, o ano passado, pela primeira vez, a Gol foi a empresa top of mind do viajante corporativo. Então, a livre participação, né, a abertura da economia, ela é necessária, ela é bem-vinda, e assim em todos os mercados do mundo. Agora, eu quero ver as companhias de fora virem para cá, respeitar as leis trabalhistas, pagar a carga tributária que a gente paga aqui, a questão fiscal, se adequar a todas as regras da ANAC, da indústria, e aí pode competir. Dessa maneira, que a gente fala, né, que a indústria da aviação, às vezes, ela é um pouco ingrata, porque a gente está num ano bem, né, bem de certa forma, está ali pagando os seus custos. Aí vem um ataque numa petróleo lá na Arábia Saudita, ou uma briga Estados Unidos com a China, o dólar dispara, e aí mexe, né, todos os custos da companhia, e a gente acaba, muitas vezes, né, pagando as contas, e essa é a nossa indústria. Então, para o competidor vir aqui, ele tem que saber o que isso acontece e praticar as nossas leis.
temos no nosso DNA a questão de livre participação e a Gol apoia isso e, enfim, a gente está junto nessa. É isso aí. A Latam também apoia o livre investimento de companhias exteriores. Nós temos uma participação fora do país, que é a LAN, então nós temos uma representatividade na América Latina. Mas tentando ser complementar, e concordo com tudo que meus colegas falaram, para uma empresa operar aqui no Brasil não é simples, não é fácil, a gente tem carga tributária, regras de tripulação, por exemplo, que são completamente específicas do país, e além disso, trazer uma outra visão, para você operar, se você for começar uma companhia aérea hoje do zero, para você comprar um avião, arrendar um avião, é de 5 a 7 anos que você precisa fazer a encomenda dele. Quem sabe como é que vai estar a economia do Brasil, o dólar, daqui 5 ou 7 anos? Então, o risco envolvido em operar no Brasil, ele é grande. E nós estamos hoje num dos mercados mais competitivos no setor da aviação do mundo. Tá? Você tem os Estados Unidos, os Estados Unidos está estabilizado, eles já tiveram isso lá no passado. Hoje eles têm um mercado estável, própria Europa. Então, hoje nós estamos num dos mercados mais competitivos, no ponto de vista da aviação, com uma volatilidade de dólar e de influências externas, carga trabalhista e tributária alta, e aí tem todo esse risco envolvido. Então, para ele vir operar nas regras do Brasil, tem um risco grande envolvido. Mas, sim, somos totalmente favoráveis e a abertura de 100% do capital, temos parte do capital, vem de fora também, mas só trazendo o contexto da realidade, não é tão simples assim. Tá? Tem uma última pergunta, até para abrir para a plateia. Quase que não sai. Quase. Dentro desse novo cenário, né, da economia, a gente está vendo o dólar aí alternando demais, e a gente vê a questão de governo, de toda essa mudança, né, dentro da economia. O que é que vocês têm hoje de projeto de melhoria, seja curto e médio prazo, aquela companhia aérea? Bom, eu disse anteriormente que a nossa indústria corporativa cresceu 14% no primeiro semestre. Então, esse é um número oficial, o número da Abracorp, e aí a Pontes Tour passou a integrar a Abracorp. Então, já temos crescimento nesse primeiro semestre. O que a gente projeta para o segundo semestre, para 2020, é mais crescimento ainda. Tanto que nós aumentamos a oferta no segundo trimestre agora, que está em andamento. Nós crescemos a quantidade de aeronaves, a quantidade de voos, apostando nesse segundo semestre e já em 2020. E sobre inovação, sobre investimentos, hoje as nossas aeronaves elas são 100% aeronaves com Wi-Fi a bordo. É a única companhia no mundo, tem 100% de todas as suas aeronaves com Wi-Fi a bordo. Então, o Murad comentou, eu vi ele no voo lá, estava na número 1, no assento mais conforto dele lá, com o computador, que eu entrei, ele já estava trabalhando, já tinha comprado já o pacote de internet dele. E na poltrona que eu vim, as duas pessoas do meu lado, uma era do mercado financeiro e outra da farmacêutica, estavam vindo fazer negócio em Recife, com os computadores conectados e a TV ao vivo no celular. Então, é um orgulho muito grande a gente conseguir participar da democratização do transporte e participar dessa questão de inovação também. E, finalizando, a gente foi pioneiro no reconhecimento facial. Então, um passageiro corporativo hoje que busca tanta pontualidade, que ele tem preocupação com o tempo dele, ele poder fazer um check-in visualizando o rosto, a Gol foi pioneira nisso. Ele ser informado num táxi, indo para o aeroporto que o voo dele vai atrasar, a Gol, mais uma vez, com inovação e tecnologia. Isso tudo para dar mais conforto, para melhorar a experiência dos passageiros. E, Edu, eu não sabia que você é profissional de painelista. Nas horas vagas, você participa assim de... Obrigado, viu? Obrigado. Por parte da Latam... Não sai, né?
Eu mencionei isso. Nós temos investimentos significativos para esse ano e para 2020 não é diferente. 2020 nós vamos fazer o retrofit das aeronaves dos 777 que voam as nossas rotas internacionais, 767, A320 e 21 que voam no Brasil, tá? Então vocês vão ver a Latam com o interior de aeronave muito diferente do que a gente está operando hoje, tá? Isso dá muito orgulho de falar, porque realmente vai ser uma mudança significativa, requer um investimento grande e tempo bem longo de aeronave parada para poder fazer toda a adaptação interna. E se for escolher uma iniciativa que eu acho que é a principal iniciativa que a empresa está investindo para 2020 é em tecnologia. Nós entendemos que hoje, falando da Latam, mas acho que até a própria indústria precisa investir mais em tecnologia, nós precisamos dar mais conforto ao passageiro no ponto de vista de tecnologia. O nosso amigo Alexandre aqui deu alguns exemplos da Gol, que está fazendo isso, mas eu acho que, como indústria, quando a gente compara com outras indústrias, a aviação ainda está aquém do que o passageiro precisa e requer de tecnologia e de facilidade, de comodidade no dia a dia. Então, a principal linha de investimento para 2020 é em tecnologia. Bom, acho que a Azul ela pensa muito no Brasil. Nós mantemos o nosso plano de crescimento, tanto a curto, médio e longo prazo. Como falei, acho que no início, nós vamos crescer no Brasil esse ano mais de 20%, no Nordeste também mais de 20%. Nós estamos reformulando toda a nossa frota, trocando o Embraer por geração 2, trazendo aviões maiores, o Airbus. Nós estamos investindo na Azul Cargo, que é um outro segmento de negócio. Já temos 2 aviões cargueiros, inclusive 3 voos semanais saindo de Recife para Fortaleza, Manaus, fazendo o transporte de cargas. Eu acredito que, na nossa opinião, a gente acha que o transporte aéreo brasileiro ele tem muito a crescer. Então, assim, a gente tem que apostar, não somente acreditar no dia a dia, achando que vai crescer, mas, assim, nós temos que trazer, como o Daniel falou, 7 anos, 8 anos para trazer uma aeronave. Então, nós temos que encomendar isso antes para que a gente possa estar preparado no futuro. No caso da Azul, a gente temos um investimento muito forte em tecnologia, tá? É um princípio da empresa, se tornar a empresa mais fácil de fazer negócio. Alguns pontos estão sendo desenvolvidos, a gente não pode abrir para a plateia, mas é algo que a gente está pensando também, de que a aviação, ela ainda, mesmo não sendo uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa de transporte aéreo, toda a tecnologia envolvida numa aeronave tem que, pelo menos, ser parte sendo transferida para o cliente. Então, você tem Wi-Fi e tem outras coisas que existem já pelo mundo. Acho que tem uma companhia aérea muito inteligente fazendo algo no mundo. Dá um exemplo, por exemplo. Então, se você quiser, você pode abrir o seu perfil como viajante, cliente, como executivo. Por exemplo, você é da indústria farmacêutica, se a bordo tiver alguém que é fornecedor de indústria farmacêutica, ele pode, de repente, optar por sentar ao seu lado. Isso é uma tecnologia incrível, ou seja, vocês vão no voo aproveitando fazer negócio. Ou seja, isso é algo que nós precisamos pensar e também começar a colocar em prática para facilitar e esse momento que as pessoas estão a bordo do avião, que não seja apenas uma viagem a negócio ou a lazer, mas que ela aproveite esse momento da maneira que ela achar conveniente, e não apenas da maneira que a gente impõe, ou às vezes, olha, só dou A, B ou C. Vamos oferecer uma gama de opções e você escolhe qual a melhor maneira de viajar. Pessoal, pela dinâmica, né, eu espero que essas perguntas que foram feitas tenha esclarecido dúvidas de vocês. Né? O Alexandre, o Daniel e o Anderson vão continuar em nosso evento, então, se quiserem, né, procurar por eles para tirar alguma dúvida específica, procura, tem um time deles do comercial também aqui. Então, é isso. Obrigado aí, obrigado, Alexandre, obrigado, Daniel, obrigado, Anderson. Eu espero que a gente tenha colaborado, né, para os nossos clientes aí, desse tempo tão bom, né, que vocês proporcionaram para a gente. Tá bom? Valeu, até mais.